A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Quero agradecer por sua audiência, você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp, que é o 994661010, caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta, não é? Quem sabe até uma crítica, uma opinião ou sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento. Nós já tivemos a oportunidade de estudar dezenas de programas, estudamos algumas profecias proferidas por seres angelicais, algumas profecias proferidas pelo próprio Senhor Jesus. E, recentemente, estamos estudando as profecias que foram preditas pelos apóstolos, né? Muitas delas preditas pelo apóstolo Paulo. Diversos programas nós gravamos sobre profecias nas epístolas paulinas. Por exemplo, nos dois últimos programas, né, nos programas anteriores, nós estudamos sobre a bem-aventurada esperança do salvo, a bem-aventurada esperança do salvo, que foi baseado lá na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Mas estudamos também uma outra profecia baseada na epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 24 a 27, que diz que Cristo virá mais uma vez. Inclusive, eu deixei bem claro, né, no programa anterior que, embora as epístolas não sejam necessariamente livros proféticos, as epístolas foram escritas, né, com o objetivo de, primeiro, doutrinar a igreja, com o objetivo de corrigir erros doutrinários, com o objetivo, algumas delas, de treinar novos obreiros, de também trazer uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança, encorajar os crentes que estavam enfrentando perseguições. E é por essa razão que a volta de Jesus é mencionada com tanta frequência. Se você ler os 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber isso, que diversas vezes esse tema é descrito, é mencionado, essa profecia, essa promessa acerca do retorno de Cristo. Não só pelo fato de ela ser a maior, a mais gloriosa promessa do crente, mas também pelo fato de esta mensagem da vinda de Jesus servir de conforto, de consolo para os cristãos. Inclusive, eu não posso negar isso, que nesses dias que vivemos, devemos ver a volta de Cristo ou ouvir a mensagem acerca do arrebatamento como uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Essa é a tendência natural do mundo, cada vez mais se distanciar de Deus. A tendência natural do mundo é a corrupção, as injustiças aumentarem, a proliferação do pecado, mas nós cristãos temos no nosso coração uma esperança, que é a esperança que Cristo vem nos buscar para nos levar para si. Agora, hoje nós vamos estudar um tema bem interessante que fala sobre a necessidade da paciência. A necessidade da paciência, ou também, por que não dizer, da perseverança, para esperarmos a volta de Cristo. Esse é o tema do programa que nós vamos estudar hoje. A vinda do Senhor está próxima, e vamos tomar por base apenas 2 versículos lá da Epístola Universal de Tiago, que é um dos irmãos de Jesus, né? E no versículo 8, que é um dos versículos que nós vamos estudar hoje, Tiago diz isso: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, 3 recomendações aí importantíssimas que nós vamos estudar hoje, sobre a necessidade da paciência, a necessidade de fortalecer o coração e aguardar a vinda do Senhor Jesus. Vamos ler a introdução da nossa aula hoje? Nós dizemos assim, que encontramos nas páginas da Bíblia diversas exortações acerca da brevidade da vinda de Cristo.
Não apenas Jesus, mas também seus apóstolos falaram acerca da aproximação deste dia. E quando lemos essas referências, logo nos vem à mente essa pergunta, não é? Por que é que Jesus e os apóstolos sempre disseram assim, olha, Jesus vai vir rápido, ele vem logo, não vai tardar, não vai demorar, não é? Já estamos na última hora, já estamos vivendo. Por que Jesus diz assim, eis que cedo venho, eis que presto venho? Claro, o objetivo é para que a igreja de todas as eras estivesse pronta, preparada, vigilante, porque Jesus pode voltar a qualquer momento ou também nós podemos morrer a qualquer momento. Deixa eu ler algumas destes muitos textos que falam sobre essa brevidade da vinda de Cristo. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus diz assim, eis que venho sem demora. A pergunta é, por que Jesus diz, eis que venho sem demora? O texto continua dizendo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é uma mensagem de exortação, de advertência sobre a importância de estarmos vigilantes, de estarmos prontos, de estarmos preparados para este glorioso dia. Veja que coisa interessante. O último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22 do livro do Apocalipse, ao menos 3 vezes, nós vamos ler acerca dessa recomendação, que Jesus vem rápido, que Jesus vem logo, que cedo ele vem. Se você estiver com a sua Bíblia, leia comigo, faça da sua sala, da sua casa, uma sala de aula. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7, diz, eis que presto venho. Presto aqui é o mesmo que dizer cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12 ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E no versículo 20 ele diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Então eu posso dizer que todas as vezes que aparece nas páginas da Bíblia essa recomendação, essa exortação, essa mensagem de alerta, de advertência, que Jesus diz, eis que cedo venho, eis que presto venho, certamente cedo venho, é para que a igreja em todas as eras sempre estivesse pronta, de sobreaviso, de alerta, de advertência. Por exemplo, já imaginou se Jesus tivesse dito assim, olha, eu não vou voltar nem tão cedo, ao menos 2 milênios vai se passar sem que eu venha. O que iria ocorrer com os crentes desses 2 milênios? Muitos iriam morrer sem a sua salvação. Muitos viveriam uma vida relaxada, desleixada, despreocupada. Ah, Jesus não vem agora, Jesus disse que só vem depois do ano 2000, então vai se passar muito tempo. Mas quando Jesus diz, olha, eis que cedo venho, eis que presto venho, ele está dizendo, esteja pronto, estejam preparados, estejam vigilantes, vivam como se eu fosse voltar naquele momento. Para quê? Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Com certeza, nós estamos na iminência, ou na expectativa do retorno de Cristo, ou mesmo preparado para a morte, porque nem sempre a morte manda aviso, né? Quantos servos de Deus que não tiveram o privilégio de serem arrebatados, mas dormiram salvos, a sua salvação está garantida. Então veja que valeu a pena ele estar vigilante, valeu a pena ele estar pronto para este grande dia. Então esse era o objetivo, para que os crentes, para que a igreja estivesse sempre pronto, sempre preparado. Agora eu vou lhe dizer uma verdade, e os que ficarem na terra após arrebatamento saberão do que eu estou dizendo. Essa é a verdade. Quando Cristo voltar, muitos dirão assim, eu não sabia que Jesus viria hoje. Eu pensei que ele iria demorar mais. Eu não estava esperando naquela ocasião. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo com tantas advertências, mesmo com tantas exortações, mesmo com tantas recomendações, essa é a verdade, muitos estarão despreparados, desprevenidos e não serão arrebatados. E eu quero dizer algo a você com muito temor, com muito tremor, mas com muita convicção. Este programa Instantes Finais, esta programação da Rede Brasil, não é obra do acaso. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando, a mim e a você,
de ouvir essa mensagem. Quantos programas nós não gravamos já sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, né? Quantas mensagens você já não ouviu através da programação da Rede Brasil, não só através do professor Givanildo, não só através do programa Instantes Finais, mas de mensagens, né? De pregações no culto no lar, por exemplo, de pregadores cheios do Espírito Santo que falaram sobre a vinda de Jesus, a necessidade da prontidão, a necessidade da vigilância. E seja sincero, muitos ainda estão dormindo, sim ou não? Muitos estão dormindo, nem todos dão crédito, nem todos querem aceitar Jesus, nem todos querem abandonar os prazeres do mundo. E nossa missão qual é? É alertar, advertir, falar desse tema. Cabe a você crer, cabe a você acreditar e cabe a você estar pronto. Mas a nossa recomendação, o nosso dever, a nossa missão, nosso objetivo é esse, é falar acerca desse tema tão glorioso que é o retorno de Cristo. Ainda na introdução, nós vamos dizer que, embora não saibamos dizer ao certo quando Cristo voltará para vir buscar-nos, ninguém sabe o dia nem a hora, podemos afirmar que hoje está mais perto do que ontem. E cada dia de vida que Deus nos dá é uma oportunidade para estarmos preparados para este glorioso encontro com o Senhor Jesus, né? Você sabe disso, que os sinais proféticos estão se cumprindo. Quase que diariamente eu recebo essa pergunta: professor, qual é o sinal que falta se cumprir para Jesus ir buscar a igreja? Não tem. Eu não estou esperando o cumprimento de sinal nenhum mais. Porque tudo que está registrado na Bíblia acerca dos sinais dos tempos do fim já estão se cumprindo em nossos dias. Se eu for tomar por base, por exemplo, o sermão profético, escatológico, predito por Jesus, aí eu vou falar sobre guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fomes, epidemias, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, perseguição. Tudo isso estamos vendo, sim ou não? Claro que sim. Pedro falou sobre o surgimento dos escarnecedores que andarão segundo as suas próprias concupiscências e dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, que as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está se cumprindo, sim ou não? Paulo disse que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já está se cumprindo, sim ou não? Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, blasfemos, soberbos, ingratos, profanos, cruéis, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, enfim. Paulo descreve praticamente 20 características dos homens dos últimos tempos, que nós já estudamos aqui. Todas elas já estão se cumprindo em nossos dias. Então, nós estamos na iminência do retorno de Cristo. Não estou com isso dizendo que ele vem hoje, nem que ele vem agora, porque eu não sei. Mas é missão nossa avisar. É missão minha alertar sobre isso e é missão de cada um de nós, minha e sua, estarmos prontos, estarmos preparados para este grande e glorioso dia, que será um dia, quero deixar bem claro isso, de triunfo para uns, de alegria para muitos, de felicidade para muitos, para aqueles que morreram e hão de ressuscitar, para aqueles que forem arrebatados. Significa o quê? Fim da luta, fim da prova, fim do sofrimento. Significa o quê? Gozo, paz, alegria. O que é que significa isso? Corpos gloriosos, incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo, morada no céu, galardão no tribunal de Cristo, participar das bodas do Cordeiro. Mas para quem ficar? Desespero, choro, pranto, gemido. As pessoas que não forem arrebatadas vão enfrentar a grande tribulação. Sabe aquelas pragas do Apocalipse? Eu não estou dizendo isso para fazer medo a você não, porque eu não preciso disso não. O objetivo do professor Givanildo, nem dos instantes finais, é amedrontar ninguém não. Às vezes eu encontro pessoas assim: olha, eu tenho medo daquele seu programa. Olha, o meu objetivo não é amedrontar ninguém. Agora, quando nós estudamos profecia, é isso. Nós falamos de coisas gloriosas, maravilhosas, corpos gloriosos, incorruptíveis, morada no céu, fim do sofrimento. Mas eu tenho que falar do outro lado da moeda. Eu tenho que dizer o que é que vai acontecer com quem ficar.
Aí vai enfrentar a grande tribulação, vai enfrentar o governo do anticristo, vai enfrentar a religião do falso profeta, a imposição do 666. Sabe aquelas 3 séries de juízos do Apocalipse? Aqueles 7 selos que serão abertos? As 7 trombetas que serão tocadas? Os 7 cálices da ira de Deus que serão derramados? A batalha do Armagedon? Então, dores e sofrimentos. E eu fico pensando como será naquele dia para os desviados, para os crentes despreparados. Você já imaginou, por exemplo, uma casa, uma família grande que papai e mamãe desapareceu e os filhos ficaram? Ou o inverso, os filhos desapareceram e os pais ficaram? Você já imaginou o desespero daquelas pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, que ouviram a mensagem do arrebatamento, mas não estavam prontas, não estavam preparadas e ficaram? Aí vão correr pelas ruas, vão querer ir para a igreja, aí vão chorar, vão lamentar, e para muitos será tarde. Mas como ocorreu com a Arca de Noé? Eu fico imaginando o barulho lá do lado de fora da arca. Depois que Noé fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora, o céu escureceu e Deus abriu as comportas do céu e da terra e começou a chover torrencialmente. Aí o povo acreditou, rapaz, o velho Noé tinha razão. Rapaz, realmente está vindo um dilúvio aí. Aí vamos bater na porta da água, não dá para abrir mais, porque se abrir a porta da arca vai entrar água dentro, vai afundar o barco. Então, o período, posso dizer assim, da misericórdia havia encerrado. Assim vai ocorrer com o arrebatamento da igreja. A porta da graça será fechada. Professor, haverá ainda possibilidade de salvação na grande tribulação? Eu vou dizer que sim. Agora, não tenha dúvida que através de martírio, através da morte, né, das perseguições que sobrevirão. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre a necessidade da paciência. Esperarmos pacientemente pela vinda do Senhor. Vamos ver o que diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, sobre isso? Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, não estamos com isso dizendo que esta era a aparência de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas na sua epístola, que é uma epístola muito prática, Tiago fala acerca de diversos assuntos nessa epístola, mas um deles é sobre a necessidade da paciência. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eu posso dizer que a paciência, ela pode ser definida como a capacidade de suportar problemas, incômodos e provações sem reclamar, sem se queixar, sem murmurar. Não é suportar por suportar, é suportar sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar. Eu posso dizer ainda que a paciência é a capacidade de esperar com calma aquilo que está demorando. Vou ser sincero, a paciência é uma virtude que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como longanimidade, não é? São 9 virtudes do fruto do Espírito: caridade, que é amor; gozo, que é alegria; paz; longanimidade, que é a paciência. Vou dizer os demais: benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E essa longanimidade, essa paciência, é o que falta em muitas pessoas. Sejamos sinceros. Na verdade, ninguém gosta de esperar, não é assim? Se você vai num banco, você não quer enfrentar uma fila. Se você vai esperar uma promessa de Deus, você quer receber rápido. Eu vou ser sincero, essa é uma característica do ser humano, mas que o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito, ele nos exorta a esperarmos a vinda do Senhor com paciência. Mas não é só Tiago que fala sobre isso. Há vários textos nas Escrituras que falam sobre a importância da paciência. Eu quero ler alguns textos. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler. Se você quiser, você pode também anotar para escrever depois, né? Mas veja, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, é um texto bem conhecido. Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece um paradoxo. Paulo,
Por que é que você diz que se gloria nas tribulações? Ele vai explicar. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Essa é a verdade, né? Você já deve conhecer aquela história que uma serva de Deus chegou para o seu pastor e disse assim: pastor, ore por mim, eu estou sem paciência com meu marido, com meus filhos. Pois não, minha irmã, dobra o joelho. Quando ela dobrou, ele estendeu a mão e disse: Senhor, aumenta as tribulações na vida da tua serva. Ela arregalou os olhos. O que, pastor? Isso assim, é porque Paulo diz que a tribulação, ela produz paciência. Glória a Deus. Deus muitas vezes permite que as tribulações nos sobrevenham para nos ensinar a ser pacientes, esperar o cumprimento da promessa sem reclamar, sem murmurar. Ainda um outro texto, ainda na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 25, Paulo diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperar a vinda de Cristo é isso. É você esperar algo que você não está vendo. Por exemplo, quando Noé estava construindo aquela arca, o céu estava escuro, pronto para chover? Não. O céu estava azulado. Não havia nenhum sinal de chuva. Mas ele estava crendo na palavra daquele que disse que iria enviar o dilúvio sobre a terra. Deixa eu ler esse versículo 24 do capítulo 8 também, para facilitar a nossa compreensão. Paulo diz: porque em esperança somos salvos. É isso, nós somos salvos em esperança. Nós não vimos o céu ainda, nós não vimos a nova Jerusalém, mas nós cremos. Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, você já está vendo. Porque o que alguém vê, como esperará? Se a pessoa já está vendo, como é que vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então estamos esperando isso, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, mas nós cremos. E por que cremos? Por conta da palavra de Deus, das promessas de Deus. A Bíblia é infalível, Deus é infalível, Deus não pode mentir. No capítulo 15, versículo 4, não é? Desta mesma epístola, Paulo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência das Escrituras nós sejamos salvos. Deixa eu ler esse texto, aos Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa. Através da paciência, da consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então, há vários textos aí que falam sobre a necessidade da paciência, da perseverança. Eu vou citar, não vou ler todos, mas você pode anotar, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, capítulo 1, versículo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, Hebreus, capítulo 6, versículo 15, Tiago, deixa eu ler esse texto de Tiago, porque está dentro desse mesmo contexto. O apóstolo Tiago vai falar da paciência de Jó, capítulo 5, versículos 10 e 11, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E ainda um texto bem conhecido na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que diz assim: porque necessitais de paciência. Olha, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E eu pergunto, por que tantas recomendações sobre a paciência? Por que tantas vezes os apóstolos escreveram acerca da necessidade da paciência? Simples, porque enquanto estivermos no mundo, nós vamos enfrentar, sofrer tribulações, aflições, perseguições.
Você que é aluno dessa aula de profecia, de escatologia, já me ouviu falar isso várias vezes, que nós não pregamos aquele evangelho triunfalista, que só pensa em riqueza, em prosperidade, em receber bênção, alcançar promessas terrenas. É claro que Deus é dono de tudo. Diz o Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, Deus é dono de tudo. E quando Ele quer abençoar, Ele abençoa mesmo. Quando Ele quer dar riqueza, Ele dá riqueza, prosperidade. Mas essa não é a essência do evangelho. A Bíblia registra diversos exemplos de homens e mulheres fiéis a Deus que eram pobres, que viveram na pobreza. Então não pense você que a mensagem do Evangelho, sabe, é sombra e água fresca, que ser crente, ser cristão, ser servo de Deus, é você estar deitado em berço esplêndido, é sombra e água fresca, não. Por que tantas recomendações sobre paciência? Porque a vida cristã, ela fala de luta, de prova, de tribulação, de angústia, de sofrimentos. Vai ver lá nas epístolas, veja lá o exemplo dos apóstolos, veja os exemplos da igreja primitiva, veja os exemplos do próprio Cristo. O que foi que ocorreu com os crentes primitivos? Foram açoitados, foram decapitados, foram queimados vivos, foram lançados, devorados pelas feras. A Bíblia e a história mostram isso. Então não vamos viver, sabe, aquele evangelho que parece mais um conto de fadas, que parece mais aquele evangelho que parece mais um filme só de bênção, de prosperidade, de riqueza. Não, essa não é a mensagem do evangelho, não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é essa: servir a Jesus tanto na tribulação, na luta, na dor, quanto também na prosperidade. É isso que Deus quer de nós. Se Deus está te abençoando financeiramente, você está com saúde, está prosperando, crescendo, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, permaneça fiel a Deus. Agora, se você estiver sendo afligido, provado, não veja isso como coisa estranha, não. Veja isso como uma coisa natural para o crente, para o servo de Deus. Aí ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Por quê, Tiago? Porque depois da vinda do Senhor não vai ter mais luta, não vai ter mais dor, sofrimento, aí você nem vai precisar mais de paciência. Essa é a verdade. Depois da vinda do Senhor você não terá mais lutas, por isso você tem que ser paciente até a vinda do Senhor. Aí ele usa o exemplo do agricultor. Ele diz: eis que o lavrador, ou seja, o agricultor, espera o precioso fruto da terra. Ele vai lá, planta, lança a semente, semeia a semente, e ele aguarda com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Deixa eu explicar para que você possa entender melhor, porque essa linguagem não é muito familiar para nós ocidentais. Mas na Palestina havia 2 períodos de chuva que era muito importante para a lavoura, né? Para a agricultura. E eu quero ler até um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 11, se você estiver com a sua Bíblia, versículos 13 e 14, veja: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Eu vou mandar chuva, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Isso aqui é uma das bênçãos para aquele que obedece. Então, as primeiras chuvas, que eram denominadas, chamadas de chuvas temporã, ocorria entre os meses de outubro e novembro, né? E era após a semeadura, após a plantação, né? Depois que a semente era lançada na terra, essa chuva muito importante e necessária para que aquela semente pudesse germinar. Elas serviam para que a semente pudesse germinar e posteriormente dar fruto. E as últimas chuvas, não é, conhecidas como a chuva serôdia, ou últimas chuvas, que ocorria entre os meses de abril e maio, ocorria quando os campos já estavam amadurecendo, quando a plantação já estava crescendo, o fruto já estava amadurecendo. Detalhes, ambas eram de suma importância para o sucesso da colheita, tanto a temporã quanto a serôdia. E da mesma forma, né, o apóstolo Tiago, ele exorta os cristãos a serem pacientes, a serem perseverantes, a esperar a vinda do Senhor, não é assim? Isso nos faz lembrar o que está escrito, por exemplo, lá
na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que, por sinal, muita gente interpreta errado esse texto, viu? Você já deve ter ouvido, né, muitos ensinos que não estão... Eu vou ler esse texto, falando acerca dessa paciência. Aí lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Professor, quem é essas testemunhas? É meus vizinhos? Não. É os demônios? Não. E quem são? Os heróis da fé, que está no capítulo 11. Aqui não é vizinho, não. Aqui são os heróis da fé. Aqueles que alcançaram promessas ou que suportaram sofrimento através da fé. Deixemos, olha o que ele diz, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Mas correr como? Com paciência, a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa, professor? A corrida, a carreira da vida cristã, olhando para Jesus. Então veja aqui, olhemos para os heróis da fé, para a galeria dos heróis da fé. E com paciência vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, veja o que Jesus fez, pelo gozo que lhe estava proposto. Olha que coisa interessante. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aqui o grande exemplo de paciência, que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo era esse, professor? O gozo de cumprir a sua missão, o gozo de salvar a humanidade, e eu posso dizer também o gozo de voltar para o céu, lugar de origem. Mas para que ele salvasse a humanidade, e para que ele voltasse ao céu, o lugar de origem, o que foi que ele fez? Suportou a cruz. O que foi que ele fez mais? Desprezou a afronta. O que foi que ele fez mais? Como resultado, assentou-se à destra do trono de Deus. E o que é que o Espírito Santo fala conosco? Que muita gente quer só as glórias do Evangelho, os benefícios do Evangelho, os privilégios do Evangelho, e não quer sofrer. Não quer passar por provação, por sofrimento. Tem pessoas que quando vem a luta, vem a prova, ele quer abandonar a fé, quer deixar de ser crente, não quer ir mais para a igreja, porque está sendo provado. Olha, é nessa hora que a gente precisa chegar mais perto de Deus. Então nós não devemos apenas ver o Evangelho só como bênção, prosperidade, riquezas materiais. Não. O alvo da salvação ou do cristianismo é chegar no céu. Inclusive, a Bíblia mostra a história de um homem chamado Lázaro, mas não é o Lázaro, o irmão de Marta e Maria. É o Lázaro que está em Lucas capítulo 16. Aquele homem era pobre, mendigo e cheio de chaga, mas era crente. Suportou aquela afronta, suportou aquela enfermidade, aquelas dores, mas quando morreu, foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Então, é isso que Deus quer de nós. Se estamos sendo provados, afligidos, tentados, perseguidos, humilhados, não deixe a fé por causa disso, porque senão é pior. Vai sofrer ainda mais e no final da sua vida vai para o inferno. O que é que Cristo quer? Que nós sejamos pacientes, esperar com paciência a vinda do Senhor. Porque quando Cristo vir, olha, não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter dores, não vai ter sofrimento, nós vamos estar no céu e aí vamos desfrutar, não é? Vamos suportar o sofrimento aqui. Vamos ter paciência que Cristo está voltando. É isso que Tiago está dizendo. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8 e 18, quando ele diz assim que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando nós chegarmos no céu, esse será o sentimento. Que o que nós sofremos aqui foi muito pouco em relação àquilo que nós vamos desfrutar. Não é assim? Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo bíblico. João Batista, que teve uma vida de uma pessoa simples, no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre. O cinto que ele usava não era de ouro, não, era de peles de animais, as suas roupas de peles de camelo. Um homem simples.
crente, fiel, a voz do que clama no deserto, precursor do Messias. Como foi que ele morreu? Decapitado. Mas tenho certeza disso, quando sua alma chegou lá no paraíso, pensou, que glória, que maravilha. Ele pode, é claro que ainda vai ressuscitar e tem bênçãos ainda pela frente, mas já está desfrutando do gozo, da alegria. Vamos dizer outro exemplo? Vamos, Estevão, primeiro mártir do cristianismo, como morreu? Apedrejado. Sofrimento, cada pedrada que bateu no seu corpo, né? Sentindo dores profundas, mas na hora da morte teve uma visão do céu aberto. Esse que vejo o céu aberto. E o Filho de Deus, né? O Filho do homem, a deixa de Deus, chegou no paraíso, não chegou com as dores das pedradas, mas no lugar de glória. Então o que Deus está dizendo para nós? Meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você agora, que está sendo provado, afligido, que às vezes falta até lágrima, já chorou tanto que está faltando lágrima. Sabe o que é que Deus está dizendo com você hoje? Tenha paciência, seja paciente até a volta de Jesus. Jesus está voltando para vir nos buscar, seja paciente, tenha paciência, suporte a aflição, porque Jesus está vindo para vir nos buscar. Vejamos o que é que diz o versículo 8, que é o último versículo que vamos estudar hoje. Aí ele diz assim: sede vós também pacientes. Tenha paciência, meu irmão, tenha paciência, minha irmã. Suporte a dor, suporte a tribulação, suporte a angústia, suporte a afronta. Faça como Jesus. Deixa eu ler mais uma vez, Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para ele, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, salvar a humanidade e voltar ao céu, seu lugar de origem, suportou a cruz, desprezou a afronta. Façamos isso, façamos como Jesus. Suporte a cruz, não abandone, suporte. E despreze a afronta. Deixa alguém lhe afrontar. Não tem problema não. Deixe, permita-se ser afrontado. Observe que Jesus sentou-se à destra do trono de Deus. Aí Tiago diz: sede vós também pacientes. Tenham paciência. Mas não só isso, fortaleça o coração. Fortalecei o coração. Professor, como é que eu vou fortalecer meu coração? E é claro que eu não estou falando de coração aqui, este órgão que bombeia o sangue. Eu estou falando do coração no sentido de mente, coração no sentido de sede das emoções. Fortaleça, como que? Com polivitamínico espiritual. Vou passar aqui para você, anota aí, um polivitamínico com 66 vitaminas espirituais, de Gênesis a Apocalipse. Permita-me dizer isso, viu? Permita-me dizer isso. Tem muito crente fraco, tem muito crente raquítico espiritualmente, porque está faltando vitamina espiritual. Mas nessa ocasião o Espírito Santo está dizendo assim: olha, procure aí na sua estante. Procure aí na sua estante esse polivitamínico e faça uso dele. Com muito respeito à psiquiatria, mas eu quero dizer isso com muita convicção. Tem gente tomando remédio de tarja preta porque não está tomando o polivitamínico da capa preta. Faça uso da Bíblia. Não estou dizendo que você deve deixar tomar um remédio não, que eu não sou irresponsável. Mas além daquele remédio da tarja preta, tome o polivitamínico da capa preta, que você vai ver o seu coração ser fortalecido. Esses exemplos de fé aqui, como Jó, por exemplo, e muitos outros, esses exemplos de paciência em meio à afronta, em meio, não é, ao sofrimento, ele não está aqui por obra do acaso, não, é para fortalecer o nosso espírito. Aí eu quero concluir o programa fazendo essa pergunta a Tiago. Eu vou deixar que Tiago responda. Tiago, por que é que nós devemos ser pacientes? Por que é que nós devemos fortalecer o nosso coração? Aí Tiago vai responder: porque a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Jesus está vindo nos buscar para nos levar para si. E se ele viesse agora, como você estaria? Está pronto para ser arrebatado, para subir? Não está? Então aceite Jesus como seu Salvador, entregue a sua vida a Ele, receba Jesus como Salvador, para você também ter essa esperança que nós temos, que nós seremos levados para o reino da imortalidade
na ocasião da vinda de Jesus.